E nós estaremos ouvindo a palavra de Deus agora. Convidar nosso seminarista, irmão João Luiz Prete. Ele vai estar usando da palavra, vai trazer o recado de Deus para nós nesta noite. Boa noite, igreja. Quando o pastor falou ali... Oi? Quando o pastor falou ali, né, de momentos difíceis que serviram para crescimento, menina, esse ano está sendo só bênção, né? E graças a Deus, ainda assim o Senhor não tem deixado faltar nada e tem nos mostrado que é Ele que está no controle. Não sei se a igreja já sabe, né? Mas papai já está no quarto. Depois de 2 meses de UTI. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Versículo 18 em diante. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Para a leitura não ficar muito longa, irmãos, a gente vai ler do 18 ao 21, depois a gente pula para o 28, tá? Esse trecho que a gente vai pular não vai alterar em nada aqui na mensagem, tá? Então, só para a leitura não ficar muito longa. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. Pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade, são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário. Tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. 28 agora, irmãos. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente fazem, mas também aprovam os que a praticam. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa noite, por esse culto, por tudo que já aconteceu aqui, que o Senhor já nossos corações através pelos cânticos. Obrigado por esse trecho da Tua palavra que nós lemos agora, Pai. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os judeus, o povo escolhido por Deus, através do qual viria e veio, né, o Messias, eles tinham uma dificuldade muito grande com aqueles que não eram judeus, que a gente identifica na Bíblia como gentios. Eles tinham uma dificuldade muito grande com esse povo. E essa dificuldade, essa questão, acabou entrando até na igreja que estava começando ali
né, em Atos, ali após a vinda e a morte e ressurreição de Cristo. Então, na igreja que se reunia em Roma, o que estava acontecendo? Os crentes que eram de raiz, né, judaica, eles estavam entrando em desacordo com os crentes que não eram de raízes judaicas, né? Ou seja, crentes que eram gentios. Se a gente for olhar o pé da letra, todos somos gentios, né? A não ser que haja algum judeu aqui. Mas, então, dentro da igreja estava tendo essa desavença, estava havendo essa questão aí, e Paulo escreve essa igreja. Dentre os propósitos da carta que Paulo escreveu, um deles é combater essa questão aí. Um deles é mostrar o seguinte, que o evangelho acaba com qualquer diferença. Que quando chega o evangelho, não tem judeu, gentio, não tem mais nada. Somos todos irmãos em Cristo. E aí ele começa no capítulo 1 falando sobre os gentios. Porém, depois ele vai falar dos judeus também, mostrando que todos somos pecadores iguais e todos seremos salvos somente por Cristo, independente de ser judeu ou não. E aí eu destaquei aqui duas verdades, que na verdade são até verdades teológicas que Paulo fala aqui nesse trecho que nós lemos. A primeira verdade é o seguinte: todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Todo. Nasci na igreja, me criei na igreja, todos são indesculpáveis diante de Deus. Nasci em uma situação difícil, todos são indesculpáveis diante de Deus. O versículo 18 ao 22, que foi o início, fala muito bem isso. Pois os seus atributos invisíveis, versículo 20, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis. Todos. Aqui está falando dos gentios, mas isso não se aplica só aos gentios. E por que que todos são indesculpáveis? Por que que os gentios, aqueles que não eram crentes, ou até aqueles que nunca ouviram falar de Cristo, são indesculpáveis? O que que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer o seguinte, que a natureza da criação, por si só, já revela Deus. Ninguém nunca falou de Cristo para mim, nunca vi a Bíblia, mas a natureza da criação, ela revela Deus. Então você não tem desculpa. Você teve, de certa forma, Deus. Quando a gente olha, como que as coisas são tão perfeitamente encaixáveis. A questão aí de células, toda essa questão aí da vida humana, da vida não só humana, né? Como que tudo funciona tão perfeitamente encaixável? Tem como você negar que alguém criou aquilo, que alguém perfeito criou aquilo ali? Não tem como. Os cientistas tentam provar que não, mas eu acredito que até os cientistas, uma hora eles vão ter que parar e falar, realmente. Não tem como dizer que uma explosão criou essas questões tão complexas, tão perfeitas, que se encaixam tão bem. Então, existe um Criador. Quando a gente olha para tudo que tem no mundo, a gente tem essa noção, existe um Criador. Quando a gente lê o Salmo 19, pode colocar o Salmo 19 aí, por favor? Esqueci de combinar. Mais para frente, Efésios, tá? Só para deixar já aí no gatilho. Mas é no final. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Pode passar. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. A sua linha se estende por toda a terra
e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para os sol. Só aí. Então o Salmo está dizendo, olha, a natureza, a terra, a criação, tudo está mostrando Deus, está apontando Deus. Ou seja, isso não é só uma ideia de Paulo, não. O salmista, né, já falou isso há tantos e tantos anos atrás. Vocês são indesculpáveis. Outra forma que Deus se revela a ponto de nós sermos indesculpáveis diante dele é o seguinte: todo ser humano tem dentro de si um certo senso de que existe um Deus. Existe algo maior, existe uma explicação, todo ser humano tem isso dentro dele. Tanto que, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tribo, em qualquer época, há 3.000 anos atrás, existiu o quê? Religião. O que é religião? É uma forma do ser humano tentar preencher esse vazio. Se a gente chegar agora na Amazônia e achar uma tribo indígena inédita, ninguém conhece, eles estão adorando alguma coisa lá. O sol, a pedra, por quê? Porque eles têm dentro deles esse senso de que existe um ser divino. Existe alguma coisa além dessa terra, além do físico, além do que a gente vê. Então Deus colocou na criação, não só a natureza, como em nós, as marcas de que Ele existe, o que nos torna indesculpáveis. Irmãos, não sei se há alguém aqui que vem dando desculpas para não se chegar a Deus, ou procurando desculpas para justificar o seu pecado. Não existe desculpa. Não existe nada. Outra verdade que Paulo fala aqui nesse texto é o seguinte: a raça humana escolheu pecar. Isso aí a gente já viu, né? Lá desde o Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, a humanidade nasceu pecadora. Porém, a gente também escolheu pecar todos os dias, né? A nossa inclinação é para o pecado. Nós nascemos assim. Olha o verso 21, que eu tinha lido lá no final. Mesmo assim, tornaram-se fúteis. Todo ser humano, ele escolheu pecar, a raça humana escolheu pecar. E, irmãos, por mais que nós sejamos crentes, firmes da fé, se a gente não vigiar, isso é algo natural no ser humano. E às vezes, não vou dizer que é mais forte que o ser humano, não. É mais forte porque a gente deixa de ser fraco, né? Mas a gente às vezes se leva pelo pecado, porque isso é uma escolha da raça humana. A raça humana escolheu se entregar aos prazeres carnais, escolheu se entregar a este mundo do que se entregar a Deus, porque não tem desculpa. Por isso que Deus entregou o ser humano à sua própria perdição. Nós vemos aqui. Deus se revelou, Deus se mostrou através da natureza, através do que Ele colocou dentro de nós mesmos, ser humano. Escolheu pecar e Deus falou: então entrego vocês à sua própria condenação. Versículo 28. Então, assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável para fazerem coisas que não convêm. Aí vem uma lista aí, né? Cheio de injustiça, malícia, cobiça, entre outros. Então Deus criou a raça humana, se revelou, a raça humana se rebelou, e aí Deus deixou. Faz o que vocês querem. E aí você pode perguntar: então a culpa é de Deus? Não. Deus, já que o homem escolheu, Deus permitiu que o homem fizesse para que isso fosse imputado para a sua própria condenação. Deus entregou os homens, né, a seus próprios prazeres, a sua própria mentalidade condenável, para que isso
se tornasse o quê? Motivo de condenação. O homem acabou sendo o juiz que condenou ele mesmo com isso aí. Olha que coisa incrível. Em Romanos 6, 23, todo mundo conhece, né? Diz que o salário do pecado é a morte. Depois eu vou ler o restante. O salário do pecado é a morte. Então, quando a humanidade escolheu pecar, a humanidade morreu. O homem que está em pecado, sem que tenha se arrependido, ele está morto. Que morte é essa? Essa morte é uma separação de Deus, é uma morte no sentido espiritual. Então, o ser humano, quando ele não quis escutar a Deus, não quis dar atenção a Deus, escolheu pecar e ele morreu espiritualmente. E aí, quando a gente olha para a nossa humanidade, quando a gente olha para a raça humana hoje, a gente vê que isso que está escrito aqui está acontecendo, irmãos. O ser humano que está morto espiritualmente, que foi entregue aos seus próprios pecados. Isso a gente está vendo todos os dias, quando a gente liga a televisão. Crimes cada vez mais bárbaros. Que tem gente que não aguenta nem ler o jornal. A gente vai olhar o Senado aprovando leis absurdas. Os valores se invertendo. A família sendo, não vou falar sendo destruída, mas eu estou falando assim, valores que destroem a família cada vez mais. Irmãos, não sei se algum irmão já viu pessoas que se identificam como cachorro, como animais, como gato, fazendo cirurgia, andando de 4 de coleira. Gente, isso é o que está dizendo aqui. Deus entregou o homem à sua própria indecência. Deus entregou o homem a uma mentalidade condenável. Olha que loucura, irmãos. O ser humano está chegando. Não tem lógica uma coisa dessa. Não tem lógica nenhuma. Uma pessoa, agora eu sou um cachorro, fazer cirurgia, botar a orelha, andar de 4 com coleira. Infelizmente, é o que está acontecendo no mundo. E é o que Deus... isso é porque Deus deixou que o ser humano chegasse a esse ponto para ser juiz da sua própria condenação. E aí, quando acontece um crime, né, que chocam todo mundo, um ser humano entra numa escola e mata crianças, ou então é um caso de abuso sexual de uma criancinha de 2 anos, tem gente que fica, mas cadê Deus? Por que Deus deixou? Cadê a igreja? Gente, a culpa não é de Deus, a culpa não é da igreja, a culpa não é do pastor, a culpa é da raça humana, é do próprio ser humano. A culpa é das escolhas do ser humano, que não quis ouvir Deus, escolheu pecar, está morto espiritualmente. O ser humano, literalmente, por ter escolhido andar os seus próprios caminhos, chegou no fundo do poço. A humanidade está chegando no fundo do poço, irmãos. Como é que as coisas estão funcionando, acontecendo? É o fundo do poço. E talvez você que está aqui esteja nessa situação também. Talvez você tenha feito escolhas que te levaram ao fundo do poço. Talvez você esteja até procurando culpados também, ou culpando até o próprio Deus. Mas, infelizmente, a culpa não é de Deus, não é do pastor, não é de ninguém aqui, senão as suas próprias escolhas. E essas são as 2 verdades que Paulo ensina nesse texto. Somos indesculpáveis e nós mesmos escolhemos. Mas eu tenho uma boa notícia para você, uma boa notícia para nós. O texto que eu citei, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, estamos mortos espiritualmente com o pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Efésios 2, se a irmã puder botar aí, fala exatamente sobre isso.
sobre essa esperança que, apesar do mundo estar como está, apesar de nós naturalmente escolhermos pecar, Efésios fala sobre essa vida que vem de Deus gratuitamente. Pode colocar aí, irmão? Enquanto ela coloca, deixa eu falar sobre morte. Existem 3 tipos de morte. Pode ir colocando, tá, irmão? Efésios 2. A morte física, a morte espiritual, que é quando a gente se separa de Deus. A morte física, todos vão passar. A morte espiritual, todos nós nascemos nela, a partir de Adão e Eva. E existe a morte eterna, a condenação eterna no inferno. E graças ao dom gratuito de Deus, que é a vida, enquanto eu ainda estiver vivo fisicamente, nós podemos sair desse estado de morto espiritualmente e nos livrar da condenação que é a morte eterna. Efésios 2 diz o seguinte: e ele, que não cita, mas falando de Deus, ele vos vivificou, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Nós estávamos mortos, ele nos deu vida. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos, gentios, judeus, que nasceram na igreja, que não nasceram na igreja, entre os quais todos nós também antes andávamos nesses desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Vamos ler junto, bem alto. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, o que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Pode ir até o 7. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Irmão, se você ainda está morto espiritualmente, pela graça sois salvos mediante a fé de Jesus. Deus olhou para você, olhou para mim, que estava morto espiritualmente. E é interessante o seguinte: o que o morto pode fazer por si? Nada. Como se diz, um morto não consegue nem ir para o buraco sozinho. E aí Deus olhou para você, que estava morto, que não era capaz de fazer nada. Mesmo sabendo que você escolheu não ouvi-lo, mesmo sabendo que você escolheu pecar, e te deu vida. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Essa é a grande verdade do Evangelho. E nós, para terminar aqui agora, já estamos vivificados em Cristo, temos que ter um coração grato e espalhar essa verdade para aqueles que ainda estão mortos espiritualmente. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela sua graça maravilhosa, meu Deus. Obrigado porque naturalmente, ó Pai, nós escolhemos pecar, nós escolhemos não ouvir as tuas palavras, ó Deus. E até hoje nós ainda pecamos, ó Deus, diariamente, Pai. Mas o Senhor não olha para nós pelos nossos pecados, o Senhor não olha para nós pelas escolhas que fazemos, mas o Senhor olha para nós com amor, com graça, com misericórdia, meu Deus. E pelo teu amor, pela tua graça, o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo, Pai. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz, ó Deus. Porque, ó Pai, nós não somos merecedores, ó Deus. Muito obrigado, meu Pai. Que essa palavra venha fazer morada nos corações, ó Deus. E se há alguém aqui que ainda
ó Deus, não o recebeu como seu Senhor e Salvador, que venham recebê-lo, meu Pai. Em nome do seu Filho Jesus que eu oro. Amém.